HV20, você já viu o comando especial? Não perca esse vídeo que te apresento nossa versão. Tudo bem aí, pessoal? Espero que sim. Bom, eu queria apresentar hoje rapidamente nosso primeiro protótipo de HV20. Não é protótipo, é comando final mesmo. Um cliente nos contactou para ver se a gente desenvolvia e falamos que sim, né? Que dava para fazer. Hoje tem marcas e pilotos, tem até a categoria dos HV20, só que a gente não foi contactado e, de fato, trouxeram já no regulamento, mas como não fomos nós que desenvolvemos, quando analisamos o perfil que foi feito, ele não corresponde a uma equação, nem, digamos, ele não corresponde a um projeto feito de verdade. Foi, como quem diz, cópia de alguma coisa que não é exatamente aquilo e por aí vai. Então, propomos, olha, daria para fazer uma coisa um pouquinho melhor, porque está tendo algumas deficiências com esse comando, mas, sabe o que acontece, que o regulamento, falam, bom, então quando abrir para o regulamento, a gente até pode propor alguma coisa interessante para vocês. E nesse caso, como não está se abrindo uma categoria, e pelo que nos foi explicado, estão com motor original, é um carro de, digamos, um monoposto, na verdade, com mecânica de Hyundai, e a ideia era dar um tapinha um pouquinho além, né? Então, nos pediram um comando não tão próximo do original, mas que não seja uma coisa exuberante, porque a ideia é ainda funcionar com tudo que está lá, né? Então, conseguimos, o pessoal do Sul emprestou para nós, o Rafael, emprestou na época um tucho e 2 comandos originais, e a gente fez todo o estudo dos comandos originais. Então, vou te contar como que é o comando original. O comando original, ele tem a 1 milímetro, quando a gente mede 1 milímetro aqui o perfil, ele tem por volta de 208 graus. A 0,30 de folga, ele dá mais ou menos 252. O levante máximo para admissão é 8,8, né? 8,83. E no caso do escape, o escape ele tem a 1 milímetro 193, ou seja, 208 para 193, aí tem 11 graus de diferença, né? Que não é pouco, né? Para menos, né? Na tentativa de trazer a rotação para baixo, trazer o torque para baixo e deixar o motor mais, digamos, em uma faixa mais suave, né? Geralmente, quando você restringe escape, você limita muito o motor em giro e em potência, né? Então fica uma coisa suave. A 0,30 de folga, ele tem mais ou menos 244. Quando eu falo 0,30 de folga, não significa que ela seja a que vai montada no carro, né? Esse é o fabricante que determina. Mas nós, quando fazemos a leitura no comando, a gente consegue enxergar nos nossos equipamentos onde começa a rampa antifolga e onde ela finaliza. Então, para mim, eu utilizo essa distância, ou essa altura, para ler de aí em diante a verdadeira permanência à folga de trabalho, né? Tem alguns que fazem uma rampa intermediária para frio e quente, enfim, né? Cada um tem um conceito para isso, né? Eu particularmente não gosto de muita rampa, né? Mas pela experiência, né? A gente, digamos, acaba fazendo uma rampinha suave só para tirar ruído, né? Ruído de batimento de válvula e acabou, né? O levante no escape também é menor, é 7,85, ou seja, praticamente 1 milímetro a menos. Então ele tem menos permanência no escape e menos, digamos, menos levante no escape, né? E não é pouca coisa, mais ou menos 11 graus, menos de permanência e quase 1 milímetro a menos de levante, que deixa bem restringido o escapamento. Muito bem. Então, para ter uma ideia aqui da diferença que daria o perfil original, esse daqui, né? Nós temos software para fazer a leitura, depois criar o perfil, né? E esse seria o perfil de escape, né? Perdão, esse daqui é escape, esse aqui é admissão, errei. Esse aqui é admissão, uma diferencinha dessa, e esse aqui é o escape. Veja que são bem pontudos, né? A gente fez uma coisa um pouquinho mais
nervosinha. Aqui estaria o nosso perfil. Né? Ele é bem mais gordo. Né? Bom, então eu vou mais ou menos aqui agora trazer o que a gente fez. O nosso projeto ele vai funcionar com 0,20 de folga. Né? Com 0,20 de folga ele vai ter mais ou menos 2,65 admissão e vai ter entre 2,65 e 2,67, né? E vai ter a mesma permanência no escape, ou seja, igualei as permanências, admissão e escape. Né? Por quê? Porque se o cara vai usar álcool, então pelo menos temos que deixar igual. Né? E aí, se a gente compara com o original é 208 para 265, perdão, 252 a 0,30 para 265, a gente aumentou mais ou menos aí, vamos pôr 10, 15 graus a mais a folga de trabalho. Por que tão pouco? Que não é tão pouco, mas é pouco. Porque a ideia é não perder torque, é não deixar com muito overlap, digamos que isso depois de determinado ponto acaba deixando o motor um pouco mais fraco de baixa, né? Ele já é um 16 válvulas, né? Então a gente tem que priorizar outras coisas. O conceito que se utiliza em 16 válvulas é um pouquinho diferente. Então, pela nossa experiência de marcas e pilotos, né, a gente não utiliza muita permanência, folga de trabalho. A gente fez uma experiência muito legal com os Peugeot. Levamos isso para o Ford Sigma, Peugeot, o próprio March, né? E o GM 16 válvulas. Nesses 4 desenvolvimentos que a gente fez, aplicamos o mesmo conceito, pouca permanência, folga de trabalho, e trouxe um resultado assim, abismal. Comparado com os comandos da concorrência, inclusive CAT-SCAMs importados, a gente teve um ganho entre 12 a 20 cavalos. Né? Na intermediária, ou seja, o motor fica mais forte de intermediária, que é muito legal para os circuitos aqui, Interlagos, né? Tarumã, enfim, né? E alguns outros circuitos mais travados. Né? Aqui tem subida, descida, então se o motor fica meio xoxão, né? E os regulamentos brasileiros, eles não deixam mexer muito em câmbio, tem que trabalhar com tudo que tiver original. E aí fica fazendo aquela mágica, tentando acertar relação de marcha, né? Se o motor fica muito frouxo de baixa, você não tem como resolver. Né? Então a gente entendeu isso daí e fizemos esse tipo de perfis que funciona muito bem até hoje, né? Os nossos motores 16 válvulas, né? Daquela época do Renault até hoje, nos demos muito bem, né? Então aplicamos mais ou menos esse mesmo conceito, né? Por isso a gente utiliza pouca permanência. Em marcas e pilotos utilizo mais ou menos 280 graus, né? Não mais que isso, né? Só que 1 milímetro bem mais. Bom, vamos ver ao milímetro. No caso da admissão, né? A 1 milímetro tenho 208. E aqui onde vem o grande pulo, né? A gente fez com 230, 231, mais ou menos 230, né? A 1 milímetro. Então a gente aumentou uma barbaridade, como fala o pessoal do Sul lá. 208 para 231 foram mais de 22 graus, né? Mais ou menos. Isso que é o que dá essa diferencinha aqui, né? Você vê que ele é bem mais, tem bastante mais nariz. A folga de trabalho ele é praticamente a mesma coisa, né? Só que ele no nariz ele fica bem mais gordo, né? E o levante, a gente fez um levante aí por volta de 10 milímetros, mais ou menos, né? Para, né? Já para dar um tapa bem legal. Então colocamos bastante permanência, aumentamos mais ou menos 1 milímetro a mais, 1,20 milímetro a mais o levante, né? Para que não fique muito caro, questão de mola e tudo isso, né? E deu, né? Então agora vamos fazer a conferência na própria peça, vamos ver, isso seria o projeto, agora vamos ver como ela ficou final, lembrando que passa por várias etapas, né? Tem que fazer o master, tem que fazer a retífica, cada máquina tem suas tolerâncias, né? Que acaba impactando na qualidade final, não a qualidade, mas nas medições ou nos parâmetros do final do comando. Então vamos aqui, né? Vamos passar para esse lado aqui. Vamos zerar o reloginho aqui. Né? Eu sempre faço a leitura com uma barra porque ela simula o tucho. Né?
Então, o que eu vou ler é como se estivesse na válvula, que é o que importa, né? Sempre falo para medir na válvula. Se eu colocasse, né? Se eu colocasse essa daqui, é um rolamentinho, aí eu vou ler o comando, não vou ler o que está na válvula. Então, isso daqui é o tradutor que eles chamam, né? Pode ser um balancinho, ou pode ser um tucho plano. Nesse caso, simula um tucho plano. Então, vamos ver como ficou o trequinho aqui. Eu vou girar, né? Vamos passar pelo máximo levante. Ó. 9, quase 10, né? Então, estamos aí, 9,98. Tá bom, né? Era para ter um tequinho mais, mas as folguinhas da máquina às vezes nos dá esse desgosto aí, mas nada que prejudique o nosso perfil, né? Muito bem. Então vamos de novo. Um pouquinho de folga isso daqui, né? Vamos lá. Vamos ao milímetro. Mais ou menos. Opa. Aí. Muito bem. Perdão, fiz errado aqui. Bom, aqui está 100. Vamos fazer para o outro lado, desse lado aqui. Que tem o 0 aqui, né? Vamos lá, 1 milímetro. Beleza, mais ou menos aí. Ótimo, vamos pôr no 0 aqui. Bonitinho. Tá no 0. Passamos para o outro lado. E vamos descer aqui até 1 milímetro. Opa, passei um tequinho. Mais ou menos para ter uma ideia se está dentro daquilo que a gente espera. É bem sensível. Tá bom, vamos deixar aí. Aqui deu 116, né? 116 vezes 2 dá 232. A gente estimou aqui, de projeto, 231, 230. Deu 232, está dentro do esperado, né? Então, esse seria nosso comando de admissão. Beleza. Bom, agora vamos ler o outro comando. Esse seria o escapamento. Vamos ver como ficou, né? Vamos checar aqui. Então, vamos zerar aqui. E vamos buscar o 0 agora, a 1 milímetro. Opa. Muito bem. Passei um pouquinho. Tudo bem que 1 centésimo faz diferença, mas beleza. Vamos por aqui. Ajustar o 0 aqui. Está no 0. Vamos passar para o outro lado. Ele também tem seus 10 milímetros de levante, né? 9,90 é alguma coisa. Aí chegando a 1 milímetro a gente para a leitura. Tudo bem. Dá mais ou menos aqui, né? 119, mais ou menos. 119. 119 dá 238, né? Então, vamos ver quanto a gente estimou aqui. O escape, a gente falou mais ou menos 235. Bom, tem 3 graus a mais. Bom que é a mais, né? Não é a menos. Então, seria isso, né? Fica um comando de escape a 1 milímetro 238, admissão 230, né? Comparado com o escape aqui, vai dar bem uma boa diferença, né?
O escape aqui tem 193 para 238, aumentou bem mesmo, né? A folga de trabalho, ao invés de ser 144, tem 165, ou seja, tem praticamente 21 graus a mais, né? E seria isso, né? Então ficou um comando bem esportivo, né? Bem esportivo mesmo, né? Ele seria, não chega a ser isso, mas seria como se fosse um 27.7, vai, um pouquinho mais, né? Ou aquele famoso, que o pessoal gosta de falar, 276, que ninguém sabe de onde que vem aquilo lá, né? Mas seria um comando que vai dar uma esportividade boa, vai soltar o giro bem do motor, né? Porque digamos, a graça da esportividade é você fazer o motor girar, né? Então, dentro de uma faixa de segurança, pelo que foi pedido pelo cliente, e aí te apresento esse comando do HV20. Se você ficou interessado, se você quer desenvolver alguma coisa, não se esqueça da gente. Siga a gente nas redes sociais, que volta a outra estamos postando alguma coisinha como essa, aqui explicando produtos próprios, né, desenvolvimentos que a gente faz, né, algum tutorial que a gente vai vendo conforme as perguntas que chegam para nós, né? Ah, como monto isso, o seu comando assim, o seu kit assim. Então a gente vai criando tutoriais para que a pessoa cada vez menos fique com dúvidas, né? Caso ela queira vir comprar nossos equipamentos, ela encontre na internet, onde for, né? Todos os recursos para ela tirar as dúvidas, para fazer um bom proveito daquilo que ela adquire. Então, agradeço aí e te vejo no próximo vídeo.